Paz, shalom a todos. Vamos dar continuidade aqui nos vídeos sobre a Semana Santa. Essa é a semana que comemora a vitória de Cristo. Porque depois de muito sofrimento, tem a grande vitória, aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor não foi covarde, nosso Senhor foi até o fim. Na hora certa, Ele entregou o Espírito ao Pai. Os homens pensou que estava matando Ele, mas Ele estava doando a vida. Nós precisamos aprender muita coisa com o nosso Senhor. Então, lá ontem nós lemos, que eles julgaram o Senhor Jesus, perguntou para o Senhor Jesus se ele era o Messias. Ele falou, sim, tu é o Messias, tu é o Filho de Deus, jura. Jura por Adonai que tu é o Filho de Deus, o Filho do o Messias. E o Senhor Jesus falou, sim. E aí ele falou, tá vendo? Não precisa mais testemunha, não. Só dele ter falado que ele é o Messias de Israel e que é filho de Adonai, vamos entregar ele para os romanos. Porque eles queriam, agora eles já queriam, eles tentaram matar o Senhor Jesus, apedrejar, não conseguiram. Agora eles já queriam dar o pior castigo para o Senhor Jesus. Ok? Enquanto isso, nesse meio tempo aí que eles decidiram, começaram a maltratar o Senhor Jesus, cuspindo, batendo no rosto, vendo tudo é maldade. O Senhor o credo fala assim, que sofreu na mão de Pôncio Pilato, mas não foi só na mão de Pôncio Pilato, não. Ele já começou o sofrimento no jardim, depois na casa do sumo sacerdote Caifás, e até a cruz. Cada hora o sofrimento aumentava. Cada hora o sofrimento aumentava. E ali era a nossa vitória. E ali o Pai estava falando. A gente crê, como a gente se põe no lugar de Pai. Que o Pai estava falando, força, filho, vai, filho, você vai vencer, filho. Você vai vencer, filho, você vai vencer, você vai vencer. Aleluia. E o Pai estava feliz ali de estar vendo o filho amado. Estava sofrendo, mas estava fiel. Estava sofrendo, mas ele ia até onde não conseguia mais. O corpo físico era limitado. O corpo físico já não estava aguentando mais. Mas ele ia até... Ele se esforçava até para que o corpo físico dele aguentasse. Ok? Lembrando que o Senhor está no corpo humano, que sente dor, que tem fraqueza. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aleluia. Enquanto isso, o querido e amado, a gente tá de novo sem falar. Hoje aqui seria o Mateus 26, versículo 67, ok? 67 para diante. Mateus 26, Evangelho de Mateus 26, 67 para diante, ok? E aqui já no 29 fala, no 69, gente, minha cabeça está distraída. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender. Gente, se inscreva lá na Bíblia Diária Helena no YouTube. Não, Bíblia Diária Helena é no Facebook. Eu não estou dizendo que eu estou distraída hoje. Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Vamos lá. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio, aproximou-se dele uma das servas, das criadas dali, ok? Dizendo, também
tu estavas com Jesus, o Galileu. Ok? A serva, ela não foi lá no... A serva, ela não foi lá no jardim buscar ele. Então, ele estava ali à vontade, né? Pensando que ninguém ia reconhecer ele. Provavelmente, os que foram prender ele, estavam tudo lá para baixo, para a cadeia, lá interrogando o Senhor Jesus, né? E ele estava lá, no meio dos outros ali, disfarçado. Estava escuro. Acho que ninguém entendeu quem era eu. Estava lá. De repente chega essa serva, mulher. É serva, fala que é serva, então era mulher. Mulher observa muitas coisas, não é? Mulher observa detalhe. E falou, também tu estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente. Nesses termos. Não sei o que dizes. Lembra que há pouco tempo atrás ele tinha falado que morria por Cristo, que não ia negar Cristo, que não ia se escandalizar, que não ia... Ok? E agora ele fala assim, eu não sei nem o que você está dizendo, moça. Quem é esse Galileu? Não sei quem é, não. Mas quem ama, nega. Nega. Eu acredito que Pedro amava sim o Senhor Jesus. Do jeito humano, mas amava. Mas na hora do aperto ele negou. Vamos continuar? Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair. E já estava dando no pé, já estava fugindo já. Quando outra criada, outra lá, mulher, cuidado. Jesus, socorro. Tem misericórdia de nós. Quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam, este homem também estava com Jesus de Nazaré. Ok? Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento. Eu nem conheço tal homem. Eu nem conheço tal homem. Olha lá. Algumas horas atrás, ele morria por Cristo. Algumas horas atrás, ele disse que jamais ia se escandalizar. Agora ele está falando que não conhece. Por isso que a Bíblia diz, maldito homem confia no homem. Senhor, tem misericórdia. Livrai-nos da cilada dos humanos. Ante do nosso povo, ante da igreja, ante do... Livrai-nos em nome do Pai e do Espírito Santo. Vamos lá. Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento. Eu nem conheço tal homem. Eu juro. Às vezes eles falam, juro por Deus, juro por isso, juro por aquilo. Não conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram, sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá. Ok? Outras pessoas que estavam ali começou a falar para ele, ok? Agora eram os homens também que já tinham observado. Falou, teu modo de falar dá a conhecer que tu é Galileu também, tu andar com ele. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando. Sabe quando a pessoa faz os sinais assim, com as mãos? Eu juro, eu juro. Jurando que nem sequer conhecia o tal homem. Agora o Senhor Jesus, o amado que Pedro amava, já virou o tal homem. Senhor Jesus, tem compaixão de nós, tem compaixão da tua igreja. Tem compaixão, Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza.
E ajuda também a dar ouvido à tua palavra. E ele falou, não conhecia tal homem. O amado mestre agora virou tal homem. E neste momento cantou o galo. Aí o pessoal com essa discussão que o galo era um sino que tocava no templo, um sinal. Gente, seja o que for, era hora de galo cantar mesmo, ok? Vamos seguir em frente. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, negar-me as 3 vezes. E saindo chorou amargamente. Pedro estava tão com medo que ele só foi se tocar na hora que o galo cantou. Ele só foi tocar, ele só foi... Sabe quando você está atravessando a rua sem prestar atenção e o carro buzina em cima de você? Quando o galo cantou, ele caiu em si. Jesus, sangue de Jesus é poder, vem, vamos lá. Chegando amanhã, aqui já entra no capítulo 27, gente. Aqui já entra o capítulo 27, ok? Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ele já tinha passado a noite inteira ali, de manhã continuou. Deve ter deixado ali 2 ou 3 horas, não sei, o seu Jesus preso ali, com guardas olhando, pensando que guarda ia... Se o seu Jesus quisesse, o mundo de anjos ia lá destruir até a casa de Caifás. Mas eles devem ter se retirado para descansar um pouco, né? Anciões, sacerdotes, príncipes, toda aquela turma. Chegando amanhã, todos os príncipes do sacerdote, porque à noite, na madrugada, ele já estava lá, agora de manhã de novo, ok? Reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos, que era o governador da época que em Jerusalém tinha um rei, o Herodes, que era comandado por Roma. A Roma da época que não era cristã, não confunda com a Roma de hoje. Tem um monte de gente que aproveita isso aqui para falar mal da Roma de hoje. Pois é, a Roma transformou. A Roma transformou. Ah, mas a Roma é a Babilônia. A Babilônia está no mundo inteiro. Todas as capitais têm Babilônia. Mas a cabeça de ouro é aquela que manda em tudo. Vê a estátua de Daniel. Quem é a cabeça de ouro? Aquela que manda em tudo. Aquela lá é a verdadeira Babilônia, que manda em tudo. É só vocês olharem a estátua de Daniel. Não preciso falar mais nada. Mas vocês gostam de ser teimosos, então continue com essa teimosia de vocês. Ok? Então eles levaram... Então lá tinha um governador. O governador era romano, era o Pilatos. Que não tinha nada contra Jesus. Pilatos não tinha nada contra o Senhor Jesus. Nada. O Senhor Jesus não deu problema para os romanos. Nunca. Pelo contrário, os romanos iam pedir cura para ele. Vamos lá. Judas, o traidor, vendo-o então condenado... Gente, sabe o que passava pela cabeça do Judas? Ele acha que o sacerdote não ia mandar o Senhor Jesus para ser crucificado? Será que era isso? Ah, como um ser humano engana o outro, vai ver que ele acreditou lá que o povo não ia fazer isso, né? Vamos lá. Judas traidor, vendo então que condenado, vendo quem? O Senhor Jesus. Então condenado, tomando de remorso, consciência pesada, que não é arrependimento. Remorso, consciência pesada, não é arrependimento. Arrependimento
é você pedir perdão para Deus e não voltar a fazer o erro. Então ele, com remorso, foi devolver aos príncipes do sacerdote. Quando ele viu que eles iam mandar o Senhor Jesus, está lá tudo combinado já para o Senhor Jesus ir para o governador Pilatos, o Judas começou a ficar com remorso, começou a ficar com a consciência pesada. O estrago já estava feito. O que o inimigo ia usar o Judas era ir para ir lá dar o beijo e trair. Agora o Judas que se virava. Vem conosco, Jesus. Tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata. Ele já não tinha mais prazer, porque o pecado é assim. Até você cometer é um prazer doido. Depois que você comete, acaba o prazer. É o pecado sexual, o pecado do roubo, é qualquer pecado de vício, qualquer vício, droga, bebida, comida demais, tudo é pecado, tudo é vício. Então, até você cometer é um prazer terrível. Depois que comete, vem um remorso, vem a consciência pesada, a gente serve para tudo. No caso de Judas aqui é que tinha traído o mestre. Mas tem outros pecados também que nós cometemos. Então vamos lá, vem conosco, Jesus. E foi devolver as moedas, já não tinha mais prazer naquela moeda. Dinheiro para ele já não fazia mais. Não ia ter mais as ofertas que entrava na bolsa que ele cuidava, né, do mistério de Cristo. Agora acabou o ministério de Cristo, agora acabou a igreja, não tem mais dízimo. Aí o que o pastor vai fazer? Se ele for de Deus, ele vai chorar, se arrepender, pedir perdão. Se ele for das trevas, ele se destrói. Gente, vocês pensam que é porque as coisas de Deus é brincadeira? Vamos lá. Judas traidor, vendo então condenado, tomando de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei. Agora ele percebeu que ele pecou. Mas o sacerdote não tinha poder para perdoar o pecado dele. Só quem tinha poder de fazer isso era Cristo. Ele não foi falar com Cristo, ele foi falar com o sacerdote. Eu pequei entregando o sangue de um justo. Olha o que o sacerdote respondeu para ele. Cuidado com os religiosos. Cuidado com os religiosos. Responderam-lhe: que nos importa? Religioso que eu falo não é só porque a pessoa cuida de uma igreja, não. É os falsos religiosos que só está interessado no dinheiro. Quando eu falo religião, não estou falando de quem serve a Deus, não. Eu estou falando de pessoas que ela tem cara de santo, mas ela só está interessada no dinheiro, no pelo das ovelhas. Vamos lá. Respondeu-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Olha lá. Os amiguinhos deles, até antes dele entregar o mestre, o povo era amiguinho dele, deu até 30 moedas para ele de prata. Depois, sabe o que fizeram? Que nos importa? Problema é seu. Problema é seu. Isso é lá contigo. Ô Jesus, nos livra de nos unir aos malfeitores. Vamos lá. Ele jogou então no templo as moedas de prata. Saiu e foi enforcar-se. Matar, suicidar. Ok? O remorso era tanto que ele foi se suicidar. Por quê? Porque o mestre ele tinha traído. E agora os homens que ele confiava virou as costas para ele. Porque a Bíblia diz para a gente não confiar em homens. Livra-nos, Senhor, dos falsos homens.
Os príncipes do sacerdote tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Ok? Os príncipes do sacerdote tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram aquela soma, o campo. Pois é, aí o sacerdote, os primos sacerdotes tomaram o dinheiro. Depois que o Judas se enforcou, o Judas deve ter jogado lá a bolsa de dinheiro e foi se enforcar. Aí eles pegaram, devia ter dinheiro ali das ofertas, porque o Judas tomava conta das ofertas do mistério de Cristo, né? Aí os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado. Agora o tesouro era sagrado. Quando foi para tirar as 30 moedas para pagar a ajuda, não era sagrado, mas agora era, né? Para matar inocente não era sagrado o dinheiro, mas agora para pôr o dinheiro lá era sagrado. Olha como o ser humano é. Ô Jesus, tem compaixão de nós. Porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Misericórdia. Cemitério de estrangeiros, comprado com o preço da traição. Gente, isso aí deve ter simbologia muito grande, que talvez alguém já saiba, outros não sabem, mas esse negócio pegou o dinheiro da traição, comprou um cemitério para estrangeiro. Isso aqui tem algum significado, viu? E tem. Vamos lá. Cemitério de estrangeiro. Imagina esse lugar hoje, ali em Jerusalém. Será que alguém sabe onde é o cemitério? Ou será que ele continua até hoje enterrando os estrangeiros? Vamos lá. Esta é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje campo de sangue. Até naquela época que escreveu a Bíblia era chamado campo de sangue, porque a Bíblia, gente, foi escrever de 30 anos para frente, viu? A Nova Aliança. Vamos lá. Assim, quer dizer, os livros, os evangelhos, os livros, as cartas, acho que 50 anos os evangelhos, 30 eram as cartas de Paulo. Mas vamos lá. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel. Ok? Pela casa na realidade, da casa de Judá, que estava ali em Jerusalém. E devia ter ali alguns restantes das 10 tribos junto, porque os apóstolos, eles não eram todos da tribo de Judá, eles eram de outras tribos também. Ok? E deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor havia prescrito. Será que ainda tem esse lugar lá em Israel? Esse cemitério? Pai eterno, a pessoa estrangeira que é enterrada no cemitério amaldiçoado, com dinheiro de traição. Jesus, livra-nos, misericórdia. E deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Sim. Agora aqui o Senhor Jesus chega aqui
perante o governador. Okay? Tem umas, como é que se diz? Entre o meio da história, entre a história de Pedro, entre a história de Judas. Deixa eu ver quantos versículos esse capítulo tem. Oh, Pai eterno, amado Jesus, que sofreu tanto por nós, tem compaixão de nós. Compaixão de nós. Esse capítulo tem 66 versículos. Ok? Vamos ler mais um pouco, depois a gente para. Cadê? A Bíblia aqui. Estamos aqui. Ler mais um pouco, depois a gente para. Aleluia. Então agora aqui, depois que passa o episódio de Pedro, o episódio de Judas, o Senhor Jesus está sendo transportado ali para o governador. Agora o Senhor Jesus chega diante do governador. O gentio, ok? Ele falou que ia ser entregue na mão dos gentios, né? Vamos lá. Diante do governador que o interrogou, és o rei dos judeus? Primeira coisa que o Senhor Jesus chegou lá, o que ele fez foi perguntar isso para ele. És o rei dos judeus? O Senhor Jesus falou, sim. Sim. Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões. Ok? O Senhor Jesus falou, confirmou que sim, que ele era o rei dos judeus, mas ele ficou quieto. Ele não chegou lá falando, eu estou aqui injustamente, eles estão me traindo, me mandaram para cá injustamente. A Bíblia fala aqui que, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Então, os anciões estavam ali acusando, falando um monte de coisa dele, falando um monte de coisa de Cristo, e Cristo estava quieto. Tem hora que é melhor ficar quieto. Tem hora que é melhor ficar quieto. Tem hora que a multidão não vai ouvir sua voz. Porque a multidão, quando enfia uma coisa na cabeça, livrai-nos, Senhor. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões. Perguntou-lhe Pilatos, não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? E Pilatos também se achando ali, né? Mas para grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Pois é, tá vendo? O Senhor Jesus continuou quieto, só respondeu que ele era assim. Pro Caifás, ele só respondeu que ele era o Messias, que ele era filho de Adonai, de Elohim. Só isso. E aqui, o que ele respondeu foi que realmente ele era o rei dos judeus, ok? Então, o Senhor Jesus é filho de Deus, o Senhor Jesus é o Mashiach de Israel, é o filho de Deus e é o rei dos judeus. Ok? Ele está vendo tudo que está acontecendo em Israel. Tudinho. Mas tem que cumprir as profecias. E ele vai voltar, porque ele falou, do mesmo jeito que vocês estão vendo eu ir, eu volto. Vamos lá. Perguntou-lhe Pilatos, não houve todos os testemunhos que levanta contra ti? Você não vai fazer nada? Mas para a grande admiração do governador, ele ficou quieto, não falava nada, nem de sacerdote, nem... Gente, isso aqui é um verdadeiro exemplo de um homem honesto, sério, que faz a vontade de Deus. Não é o príncipe da rebeldia. O príncipe da rebeldia não é Jesus. E nem segue o exemplo de Jesus.
Existe o príncipe da rebeldia. Ainda nos dias... Ó, a rebeldia, ela vem lá do Caim e vai passando, vai passando. De vez em quando aparece os rebeldes. Aí o quê? Só vocês lembrar de quem foi rebelde, saiu fazendo um monte de acusação, que não está de acordo com o que Cristo fez. E o povo diz que é o evangelho verdadeiro. O povo diz que prega o verdadeiro evangelho. Não seguiu o exemplo de Cristo, saiu fazendo um monte de acusação. O acusador. Gente, isso é muito forte. Eu queria tanto que vocês entendessem isso. Ô Jesus, me cubra com teu sangue, me cubra com teu manto, eu e minha casa. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Era costume que o governador soltasse um preso e a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Então, o povo pedia, o governador soltava um preso, de presente de Páscoa, tinha isso. Agora, foi muita ingenuidade do governador achar que aquele povo levou o Senhor Jesus lá para ser crucificado e achar que eles iam aceitar que soltasse o Senhor Jesus. Era muita ingenuidade do governador, vocês não acham? Vamos lá. Então, tinha o costume do governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Barrabás é filho do pai, ok? Bar é filho e Bas é pai. Abas é pai. Então era filho do pai o nome dele. Filho, era como se fosse filho de Deus. Mas de nome, não é que ele era filho de Deus. Filho de Deus é Jesus. Esse Barrabás era o falso Mashiach. O falso Mashiach foi escolhido lá naquele dia, o falso Mashiach foi escolhido. O Barrabás é o filho do pai, o filho de Deus, mas era o falso, não era o verdadeiro. E até hoje o povo está escolhendo o falso. Vem conosco, cubra-nos, livra-nos do mal, Senhor. Fica conosco, cubra-nos. Vamos lá. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido. Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus? Uma pergunta meio que acho que ele já sabia a resposta, viu, gente? O Jesus que chama Messias ou Cristo, que? O Mashiach de vocês. O rei de vocês. Aí diz aqui, ele sabia que tinha entregue Jesus por inveja. Pois é, se ele já sabia que tinha entregue o Senhor Jesus por inveja, ok? Ele já sabia que tinha sido entregue o Senhor Jesus por inveja. E que o intento deles era que o Senhor Jesus fosse crucificado. Vocês acham que eles iam pedir para soltar o Senhor Jesus? Claro que não, né, gente? Tá na cara, como diz o povo. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher, olha lá, Deus falando que a mulher do Pilatos, Deus mandou a mulher do Pilatos vir alertar ele, porque ele estava cometendo uma grande injustiça pela cabeça dos outros. Mandou dizer, a mulher dele mandou dizer, nada façais a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhes diz respeito. Tá vendo como Deus fala em sonho conosco? Eu não sei nem se essa mulher era romana ou era judia, porque tinha muito daquele negócio dos romanos casar com mulher judia, viu? Eu não sei se ela era romana ou judia. Ou de outra nação. Eu só sei que ela foi revelada em sonho. Ok? E mandou alertar o marido. Ah, sonhei porque dormiu de barriga cheia. Depende, nem todo sonho ruim é de barriga, porque dormiu de barriga cheia, não. Ok? Os meus sonhos é de manhã.
E eu procuro nem jantar muito à noite, comer pouquinha coisa. E o meu sonho é no outro dia de manhã. Ainda é perigoso alguém dizer que é porque eu tô com a barriga cheia. Não, não é assim não, gente. Não vai nessa onda, não. A mulher foi avisada em sonho e mandou avisar. Mas os príncipes do sacerdote e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a liberação de Barrabás. Olha lá. Solta o falso Machia. A gente quer o falso Machia. E vocês acham que a história já acabou, gente? Não acabou, não. E fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Oxi. Gente, Israel vai aceitar o falso Machia. Israel vai abraçar o falso Machia, gente. Eles aceitaram lá, eles preferiram lá. O Barrabás é o falso Machia. O espírito do Barrabás vai estar nesse novo falso Machia. Não, o Barrabás. É aquele que vai prometer mundos e fundos para Israel e depois vai abandonar Israel. É o Barrabás. Jesus não, que Jesus é o Barrabás. Preferiu o Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Mas na realidade não é só o Cristo, gente, porque essa palavra Cristo, ela vem depois quando começa a ser escrita no grego. É chamado o Messias de vocês, ou é chamado o Nazareno, o Messias Nazareno, ou Messias de Israel, ou Rei de Judeus. Cristo é nossa língua. Lá ele não falava assim. Ok? Eu acredito que Barrabás já sabia falar alguma palavra do hebraico, pelo menos Messias, né? Ele vai saber. Mas a tradução colocou Cristo porque foi escrito do grego. Todos responderam: seja crucificado. Ok? Seja crucificado. O que a gente vai fazer com o rei de vocês? Crucificam. Mas é o Messias de vocês. Crucificam. O governador tornou a perguntar. O governador ficava perguntando. O governador estava incomodado. Ele estava incomodado. Oh, Jesus, livra-nos. Misericórdia. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? O governador não tinha achado mal nenhum em Cristo para ser condenado à morte. Gente, aquilo era a pior morte que existia, gente. Só os piores que já tinha matado pessoas, que já tinha feito um bocado de coisa horrível, que ia para a cruz. E gritavam ainda mais forte, que estava ainda mais forte o povo. Quanto mais Pilatos perguntava, mais eles gritavam: seja crucificado. Que farei de Jesus? Seja crucificado. Ok? Seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante do povo e disse. Ali era um ato que ele estava fazendo, dizendo: isso é culpa de vocês. Eu vou fazer isso porque vocês estão me obrigando a fazer. Era como se fosse assim que o Pilatos estava dizendo, ok? Lavou as mãos e disse: sou inocente do sangue deste homem. Eu sou inocente. Eu não concordo. Mas ele tinha que obedecer à lei, né? Isto é, lá convosco. E Pilatos estava com tanto medo de fazer aquilo que ele estava jogando toda a maldição da morte de Cristo sobre os próprios acusadores. Que até Pilatos estava com medo. Sou inocente do sangue deste homem. Isto é, lá convosco, lá com vocês. E todo o povo... E todo o povo respondeu: caia sobre nós o sangue, sobre nossos filhos. Gente, vocês não sabem como isso é pesado. Você não sabe como é que isso é pesado, gente. Meu Deus, livra-nos. Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele.
Ah, se ele é inocente, ele é puro. Porque na cabeça deles era o falso, era do mal, era não sei o quê, né? E aí caia sobre nós o sangue, a culpa. Ainda jogou a maldição para a descendência. Ainda falou assim, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jogou a maldição para frente. E eu vou parar por aqui. E amanhã Deus ajudando, a gente continua. Põe glória no nome de Jesus. Quando as pessoas ficam curtindo alguma coisa em rede social, fica esse barulhinho aí. Mas finalizamos por aqui, amanhã a gente continua. E é muito sério isso, é mais sério do que vocês possam imaginar. Tem gente que quer esquecer disso daqui. Tem gente que tem crente que tem medo da cruz, tem crente que sai correndo da cruz, tem crente que fala que o crucifixo é do mal. Por quê? Porque não aguenta contemplar o crucifixo. Mas é o inimigo que não aguenta contemplar o crucifixo. Sabia disso? É o inimigo. Vem conosco, Pai. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. Nós, nossa casa. Em nome de Jesus. Abençoa todo cristão nesse dia. Proteja, cubra. E aqueles que ainda não entendeu o que é Jesus, que abra a mente para receber. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos, Senhor Jesus, abre a mente do povo para receber Jesus. Porque quem não receber o Senhor Jesus vai sofrer muito. Hoje pode estar rindo, mas no dia do juízo vai sofrer amargamente. Se rejeitar o Filho de Deus. Se continuar rejeitando o Filho de Deus. Vem conosco, Senhor. Paz. Até a próxima. Shalom. Que o Eterno nos abençoe.